Meus queridos irmãos, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, estou começando hoje uma série de estudos falando sobre autoridade. Aproveite esse tempo tão propício para você se aprofundar nesse assunto, aprender cada vez mais e, quem sabe, repassar àqueles que ainda não entenderam o princípio de autoridade. Um poder que rege céus, terra e mar, que ainda está oculto a muitas pessoas, inclusive a alguns cristãos. Vem comigo, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você ser notificado, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, faça o seu comentário. Olha, isso vai chegar longe e você pode ser um instrumento desta verdade. Escute, tem muitas pessoas aí nas mídias sociais. E talvez você já está me seguindo em algum lugar, ou no Facebook ou no Instagram. Mas eu estou levando uma mensagem o mais longe que eu puder, porque sei que ela vem da parte do Deus eterno. E daquilo que não vem da parte de Deus, as mídias sociais já estão infestadas. Escute, você sabia que há uma ligação direta entre autoridade e liberdade? Alguém disse que o lugar mais alto que um homem pode estar é debaixo de autoridade. Olha, liberdade é estarem de acordo com a ordem que Deus estabeleceu pela sua palavra para todo o universo. É por isso que um câncer, ele é uma célula fora de ordem, e tudo que está fora de ordem tem que ser arrancado. Está pronto para ir comigo? Hoje vai ser só introdução, mas você já pode saber que nós temos muito que crescer e amadurecer no entendimento. Principalmente, e eu fiz questão de vir agora, as eleições estão se aproximando e muitas pessoas, por não entender a autoridade, não sabem também como eleger aqueles que foram levantados por Deus para os servir. Escute quão sério é. Então fique ligado, porque tem coisa plena, tem coisa profunda, né? Eu tô falando com P aqui porque, sabe, eu creio no propósito de Deus para a vida dos homens. Eu vou começar com 3 textos das Escrituras, só para começar a nos nortear. Eu costumo chamar de uma base para construirmos um raciocínio. E a base tem que ser sólida, por isso que a Bíblia diz que a casa tem que ser edificada na rocha. 3 textos das Escrituras. O primeiro é Romanos 13, versículo 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. O outro texto é de João, capítulo 19. O versículo é o versículo 10 e 11, que diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder ou autoridade para te crucificar e tenho poder ou autoridade para te soltar?
Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Agora o texto de Mateus 8, também muito conhecido, vai dizer assim: a história de um centurião. O centurião é um líder que tem a seu serviço 100 soldados. E não é à toa que ele está na posição que ele ocupou. Diz assim as Escrituras, capítulo 8 de Mateus, versículos 5 e 6. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha, o centurião, uma autoridade. Pilatos também uma autoridade. Agora, Romanos 13, talvez seja o texto base que muitos cristãos não compreenderam. Eu falo cristão porque eu tenho comunicado com muitas pessoas que quando ouvem a palavra líder, eles estremecem. E eles não acreditam que liderança é um princípio estabelecido por Deus. E hierarquia não tem nada a ver com superioridade e inferioridade. Quem já me acompanha aqui neste canal, aliás, eu vou aproveitar e te convidar a buscar os temas dos assuntos. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal do YouTube que pode ir de encontro a algo que você precisa entender, compreender. Pode ser de ordem espiritual, pode ser de ordem emocional, intelectual, física ou material. Nós temos muitas mensagens aqui que pode ser um diferencial na sua vida, pode ser um divisor de águas na história da sua vida, para você viver todo o propósito para o qual Deus te criou. Olha, autoridade é um princípio, governo, liderança, organização. Sem autoridade não há organização. Então, eis o princípio. Eu quero te falar de 3 símbolos de autoridade nas Escrituras. E eu estou trazendo isso aqui para você só para você pensar e também, é claro, te estimular de maneira indutiva. Sim, porque as Escrituras ela nos induz a conhecer verdades que muitas vezes nós queremos fugir delas. 3 símbolos de autoridade. O primeiro símbolo que eu quero falar a respeito dele é a espada. Primeiro símbolo, a espada. A espada é um símbolo de autoridade. Entenda, a vara nas Escrituras também é um símbolo de autoridade. E o cetro é um símbolo de autoridade. O cetro é símbolo de autoridade e governo espiritual. A vara é símbolo de autoridade e governo familiar. E a espada é símbolo de autoridade do governo civil, mais especificado aqui no capítulo 13 de Romanos. Olha, autoridade.
ela é levantada para prover, proteger e promover. É por isso que pessoas que não se submetem a autoridades, além de trazerem sobre si condenação, eles nunca entram em uma promoção. Eu estou aqui com esta introdução e eu vou fechar falando sobre algo que está no capítulo 13 de Romanos. Depois nós vamos caminhar por outros textos das Escrituras, a fim de que, à medida que nós formos desenvolvendo o assunto, você tenha cada vez mais clareza do que é autoridade. A gente sabe que Deus, ele é a autoridade suprema sobre todos os homens. Eu estava trazendo uma reflexão de Daniel 2:21 recentemente. É um texto, sobre o Deus que muda os tempos e as estações. Ele estabelece reis, ele depõe reis. Mas quando Romanos 13 diz que toda autoridade vem de Deus, isso não significa que toda autoridade é guiada e conduzida por Deus. Isto aí já é importante você identificar rapidamente, tá bom? Só para você ter uma das provas, eu quero que você leia o que está no capítulo 9 de Romanos mesmo, versículo 17, que diz assim, olha: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti, diz o Senhor, mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isso choca algumas pessoas. Então Deus levanta autoridades. E alguns acreditam que o princípio está mais relacionado àqueles que colocam lá a autoridade do que a autoridade em si mesmo. Deus usou não só Faraó, como ele usou Nabucodonosor, como ele usou Ciro. Olha, Deus tem propósito em autoridade. E se você quer aprofundar no conhecimento dessas verdades que muitos ignoram, fique comigo e acompanhe toda essa série e divulgue o máximo que você puder, porque eu creio que está chegando um tempo de viver em plena liberdade. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.